Botafogo 1-0 para cima do Atlético Mineiro. Não é que o Botafogo jogou bem, muito pelo contrário, o Botafogo não fez uma grande atuação. Mas finalmente o Botafogo teve um jogo que demonstrou energia, demonstrou vontade, deu para lembrar daquele time do ano passado. Esse jogo, por sinal, lembrou muito do que foi a final da Libertadores, um contexto onde o Botafogo tem que jogar muito tempo com um jogador a menos e que consegue se superar, né? Os jogadores conseguem melhorar até com um jogador a menos. Sobre como o jogo se desenrolou, foi um primeiro tempo onde começou equilibrado, mas da metade para o final do primeiro tempo o Galo dominou as ações, teve mais a bola e a partir dali o Botafogo já estava sendo dominado, já estava ficando com menos posse de bola, finalizando pouco. Desde a jogada em que o Reinier faz uma grande tabela com o Hulk dá um passe maravilhoso, por sinal, de calcanhar, e o Reinier finaliza na trave, daí para frente só deu Atlético Mineiro. E aí, basicamente, em um dos últimos lances do primeiro tempo, o Cris Ramos, em uma disputa com o Igor Gomes, disputa por espaço em uma bola parada, ele acaba deixando o cotovelo no Igor Gomes. Na minha visão, bem expulso, ele acaba prejudicando o Botafogo nesse sentido, e o segundo tempo inteiro é na base do 11 contra 10. O Atlético Mineiro com um jogador a mais e basicamente só atacando. Desde o primeiro minuto do segundo tempo, só o Atlético Mineiro jogou. Só o Atlético atacou, mas quem fez o gol foi o Botafogo. Uma jogada em que o Montoro vai para cima da marcação, faz uma baita jogada, o Santi Rodrigues infiltra vindo de trás, né, tendo em vista que não tinha mais a referência ofensiva, o Cris Ramos tinha sido expulso, o Savarino fazia essa referência. O Savarino não é um cara de presença de área, então o Santi Rodrigues teve essa liberdade, atacou o espaço, e em um baita cruzamento do Montoro, o Santi Rodrigues faz gol de cabeça. Um dos primeiros dele com um quesito gol de cabeça, né? Porque é um cara que é baixinho, né? E faz ali o gol da vitória do Botafogo. A partir desse momento, ainda mais intensificado isso que eu falei. Só o Atlético joga. O Atlético perde, o Atlético vem de jogos decepcionantes, jogos frustrantes. Era para ter ganhado do Santos, era para ter ganhado do Bolívar, era para ter ganhado do Botafogo. Contra o Santos estava ganhando com um jogador a mais e tomou um empate no finzinho. Contra o Bolívar, abriu 2-0 e conseguiu tomar um empate. E hoje estava com um jogador a mais o segundo tempo inteiro e conseguiu perder de novo. Então, assim, é um Atlético meio frustrante para sua torcida nesses últimos tempos. E esse jogo retratou isso muito bem. Mas já dá para sentir, dá para entender essa ideia de jogo do Sampaoli, que eu não vou mentir não. Eu tô achando bem interessante. Eu só faria uma adaptação, que é o seguinte. Começou com uma linha de 3 defensores, eu acho que é bem interessante isso, foi com o Júnior Alonso, Vitor Hugo e o Lianco, o Vitor Hugo mais centralizado, naturalmente por ser o cara com menor capacidade técnica. A única coisa que eu faria é uma dose de coragem a mais, seria utilizar o Alan Franco preso entre os zagueiros, fazendo uma função de terceiro zagueiro mesmo, prendendo o Alan Franco como um terceiro zagueiro, ao invés de usar 3 zagueiros de origem, você deixa o Júnior Alonso pela esquerda, ele já foi inclusive lateral esquerdo na carreira dele, pode fazer essa função, deixa o Lianco preso pela direita e o Alan Franco fixo como um zagueiro mais centralizado, com um pouquinho mais de liberdade para subir um pouquinho. Bom, seria isso que eu faria, né? Mas o Vitor Hugo vem ganhando confiança no Atlético Mineiro. Enfim, essa seria a principal adaptação que eu faria no Galo, mas já dá para perceber uma ideia de jogo. No segundo tempo, onde só o Galo jogou, deu para ver uma ideia de jogo. Eu achei que uma das grandes notícias positivas do Atlético Mineiro foi a entrada do Bernard. Eu achei que o Bernard entrou muito bem, triangulou boas jogadas com o Guilherme Arana. E ali, basicamente, onde o Galo mais encontrou jogadas, o Bernard, principalmente nos minutos finais, onde ficou realmente bem aberto, e o Arana dando esse espaço para ele conseguiu desequilibrar bastante e arranjar cruzamentos. No geral, achei que o Bernard foi a grande notícia do Atlético Mineiro. É mais um jogador que o Galo precisa recuperar. A verdade é que não é um jogador que está mal o Atlético Mineiro. É o time inteiro. O Hulk está no momento ruim. O Reinier ainda não engrenou com a camisa do Galo. O Júnior Alonso escanteado. O Rony não está mais fazendo gol. O Bernard precisa recuperar a boa fase, não faz gol nunca também. Perdeu o Coelho lesionado. O Dudu não joga também. Então, assim, nesse time do Galo, acho que talvez o único cara que esteja em um momento bom seja o Igor Gomes.
né? Que foi justamente ele que levou uma cotovelada e saiu para ter mais presença de área quando o Rony entra, né? Mas cara que tá em boa fase no Atlético Mineiro seja talvez o único, o Igor Gomes. O Lhanco tá oscilando muito, falhando muito. Então, assim, e era uma base sólida de ser sempre um cara muito bem no Atlético e ele tá num momento de muita oscilação. Talvez no momento técnico, individualmente falando, do Atlético Mineiro, o único cara em boa fase talvez seja o Igor Gomes. Ah, o Scarpa entrou bem também pela meia direita, da Olívia a grande maioria das jogadas em que o Galo deu um pouquinho de perigo, que eram essas bolas alçadas para a área, mas muito pouco. Do lado do Botafogo, cara, eu gostei bastante da ideia de usar Santi Rodrigues, Savarino e Montoro. Tudo na vida tem prós e contras. O pró disso daí é que você vai ter três caras de muita habilidade e três caras de criação, com muita visão de jogo. E o ruim é que nenhum deles é velocista. Então o Santi Rodrigues é um cara de criação, ele é rápido, mas não é a principal característica dele. O Savarino, a mesma coisa. O Montoro, a mesma coisa. O Botafogo está jogando basicamente com três meias de criação. Isso é interessante para quem tem a bola. Não foi o que aconteceu em nenhum momento no jogo, né? É, então, assim, eu acho interessante o Botafogo começar a valorizar mais a bola, porque no primeiro tempo, no 11 contra 11, já estava sendo dominado pelo Atlético. Encontra esse contra-ataque e garante a vitória, mas não chega nem perto do Botafogo ter e estar convencendo alguém. É uma vitória que dá confiança pela conexão que os jogadores conseguiram, pela energia e pela vontade para conquistar os 3 pontos. Mas futebol bem jogado, o Botafogo ainda não tem isso. Mas, no final das contas, o que interessa são os 3 pontos e eles foram para o Botafogo. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!